Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 28, parte 7 da disciplina de Química para a primeira série A e B. E vamos estudar os óxidos, que é outra função química inorgânica. Então, a gente já viu ácidos, já viu bases, sais, agora estamos vendo óxidos. Lembrando que estamos no livro 2A, frente B, unidade 5, capítulo 18. Então, os óxidos são uma função química inorgânica. E também a gente precisa saber o conceito dessa função química, né? Então, os óxidos, eles sempre eles vão ser um composto binário, ou seja, eles são formados sempre por dois elementos, dois tipos de elementos, né? Então, eles vão ter uma parte aqui que é o cátion, né? Então, vou colocar A e B. Então, dois tipos de elementos. E aí vai variar aqui o índice, né? Vou colocar AX, BY. AX, BY. Varia o índice X e o índice Y de cada um dos elementos ali. Então, ele é um composto binário formado por, sendo que sempre terá, então, o oxigênio. Então, é obrigatório a presença de um desses elementos, vai ser o oxigênio, né? Só que ainda tem mais uma regra. O oxigênio ele vai ser sempre o elemento mais eletronegativo entre os dois ali presentes. Então, um deles vai ser o oxigênio, que vai estar aqui no lugar do B, e o oxigênio ele vai ser sempre o elemento mais eletronegativo entre os dois elementos. E aí a gente tem uma série de classificação aqui de tipos de óxidos, né, diferentes. A gente tem os óxidos básicos, que são aqueles que reagem com água, eles formam o quê? Uma base, né? Se eles são os óxidos básicos, é porque eles reagem com água e formam uma base. Ou eles reagem com ácidos, formando sal mais água. Como exemplo, a gente pode citar o óxido de cálcio, CaO. Temos também os óxidos ácidos, que eles reagem com água formando o quê? Um ácido, né? Então, se reagir com água, vão formar um ácido. Ou eles também podem reagir com bases, formando sal e água. Temos aqui como exemplo o trióxido de enxofre e o dióxido de carbono. Temos também outra classificação, os óxidos neutros. Então, eles o quê? Não reagem com água, não reagem com base e também não reagem com ácidos. Então, não reagem com ninguém, eles são neutros, né? Como exemplos, os principais, os mais importantes, super importantes, é o monóxido de carbono, que é um gás muito tóxico, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. Também temos outra classificação, os óxidos duplos, ou seja, eles se comportam como se eles fossem formados por dois outros óxidos e ocorrem com metais que possuem variação de carga, ou seja, não tem um NOx fixo. Então, como exemplo, nós temos o Fe3O4. Também temos os óxidos anfóteros, em que eles possuem caráter ambíguo. Ora, eles se comportam como se fossem ácido, ora, eles se comportam como se fossem base, como temos aqui o ZNO, o óxido de zinco. Temos os peróxidos. Os peróxidos, o que acontece aqui nos peróxidos, né? O peróxido, o oxigênio aqui vai ser o O2 com a carga 2-, e vai reagir com o hidrogênio e elementos da família 1A ou 2A. Né? Então, o exemplo mais assim comum é esse aqui, o H2O2, o peróxido de hidrogênio. Superóxidos. Então, nós temos aqui, né, o íon O4 e o oxigênio continua com a carga 2-. Então, eles reagem com elementos da família 1 ou 2. Né? Aqui um exemplo é o CaO4. É um exemplo comum, assim. No caso, vai ser superóxido de cálcio. Então, vamos conversar um pouco sobre a nomenclatura dos óxidos. Né?
Então, nós temos uma divisão aqui, uma diferença. Então, nós podemos dizer que se a gente tiver um metal ligado ao oxigênio, a nomenclatura vai ser de um jeito. Aí, como é que a gente vai dar a nomenclatura? A gente vai sempre falar óxido de mais o nome do elemento, simplesmente. Só que aí tem uma pequena diferença aqui em relação ao metal, né? Se o metal ele tem uma carga fixa, ou se o metal ele tem mais de uma carga. Então, vou colocar carga não fixa. Então, se ele tiver carga fixa, como a gente pode dar exemplo aqui dos metais da família 1, 2, da família 13 também, então vamos dar exemplos aqui com carga fixa. Se nós tivermos, por exemplo, o Li2O, nós temos o óxido de lítio. Simplesmente, óxido de lítio. Se a gente tiver, por exemplo, o Na2O, nós temos o óxido de sódio. Todos esses, então, com carga fixa, né? Sendo que um metal está ligado ao oxigênio. Se a gente tiver o K2O, é o nosso óxido de potássio. Se nós tivermos CS2O, é o nosso óxido de césio. Vejam que esses são metais da família 1. Vamos para a família 2. Se a gente tiver MgO, nós temos o óxido de magnésio. Vejam que, para montar a fórmula deles, temos que saber o balanço de cargas. Se a gente tiver o CaO, nós temos o óxido de cálcio. Se tivermos o Al2O3, nós temos o óxido de alumínio. A fórmula dele é desse jeito porque, né, o alumínio aqui ele tem a carga mais 3. Então, precisamos de 3 oxigênios, porque o O tem a carga menos 2. Né? Então, aqui o balanço de cargas dá 0, é L2O3. Por isso que o óxido de alumínio ele vai ser sempre essa fórmula Al2O3. Então, aqui para cargas fixas, né? Se a gente tiver cargas que variam, vamos dar o exemplo aqui do ferro, FeO e do Fe2O3. Vamos fazer o balanço de cargas aqui. Então, carga do oxigênio 2-, carga do ferro 2+, esse é o ferro 2+. Então, ele vai ser óxido de ferro, e eu vou ter que indicar essa carga dele em romanos, entre parênteses, ele vai ser óxido de ferro 2. E nesse caso aqui embaixo, o oxigênio tem carga menos 2, o ferro tem carga mais 3. Né? Então, se a gente fizer aqui, olha o balanço de cargas, menos 2 vezes 3 dá menos 6, mais 3 vezes 2 dá mais 6, deu 0. Então, a carga desse ferro, nessa fórmula, é mais 3. Aqui nós temos o nome dele, vai ser óxido de ferro 3, entre parênteses, em romanos. Óxido de ferro 3. Né? Ainda há a possibilidade de outra nomenclatura. Quando a gente tem o mesmo elemento aqui em duas fórmulas, para eu comparar, quando eu tenho um NOx menor em um deles, ele pode ser chamado simplesmente de óxido ferroso. Terminação oso. Então, o oso é a terminação para esse que tem o NOx menor. E quando eu tenho NOx maior, né, que mais 3 é maior do que mais 2, ele pode ser chamado simplesmente de óxido férrico, ou seja, terminação ico. Então, a gente está falando aqui dos óxidos que são compostos por um metal, com carga fixa ou não, ligado ao oxigênio.